Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente vai amanhã ao Parlamento prestar um informe sobre o Estado-Geral da Nação. Situação económica, social, paz e também dívidas ocultas, ataques em Cabo Delgado são os principais temas que algumas individualidades esperam ouvir de Filipe News. Eu já disse, ser interino não significa não ser um oficial. São oficiais, até porque estão aqui. Mesmo depois da explicação do Ministro da Defesa Nacional, a Renamo volta a exigir a nomeação efetiva dos seus oficiais superiores e generais para cargos de chefia nas Forças Armadas de Defesa. Segundo o coordenador interino da Renamo, as nomeações interinas violam o acordo assinado com o Presidente da República. Assim, solicitamos ao Presidente da República, na sua qualidade de subscritor, o memorando de entendimento do dia 6 de agosto passado, para corrigir as nomeações interinas e proceder segundo esse documento. A bem da nação, solicitamos também a celeridade nos passos escolhidos. Reagindo ao acórdão do Conselho Constitucional que chumba o recurso da Renamo sobre a anulação dos resultados eleitorais de Marromeu, o Suf Momad reiterou que as decisões deste órgão põem em causa os princípios da democracia. Como temos estado a dizer, estas eleições autárquicas foram uma autêntica farsa apadrinhada pela Polícia da República de Moçambique, Comissão Nacional de Eleições, pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e Conselho Constitucional. Estas instituições foram instrumentalizadas para tudo fazer de modo a falsificar os resultados eleitorais e retirar a vitória da Renamo. A teleconferência desta terça-feira tinha como objetivo falar do encontro havido na Serra de Gorongosa com um grupo de contacto, no qual a Renamo assegurou aos parceiros internacionais o seu compromisso de prosseguir com as negociações e respeitar o memorando de entendimento subscrito pelas partes. Tivemos uma troca de peça de reportagem, a que acabou de acompanhar, tem que ver com a Renamo, que apela ao Presidente da República que mande corrigir as nomeações interinas dos oficiais do partido para cargos de direção nas Forças Armadas. Continuamos a trazer-lhe informação no Jornal da Noite. Há luz verde. O Governo garantiu hoje que irá pagar o 13º salário aos funcionários públicos, acabando neste caso com as dúvidas que prevaleciam devido ao contexto de crise que se vive. A informação foi avançada no final do Conselho de Ministros. Boa nova aos funcionários e agentes do Estado. Há poucos dias da celebração do Natal, o Governo vem tirar dúvidas. Sem avançar datas, o Executivo deixa apenas garantias. Terão. Há garantias. Tal como aconteceu no ano passado, já estivemos em situações mais difíceis e os funcionários tiveram seu 13º, então terão. O Governo pretende ainda assegurar que a gestão das pensões dos funcionários do Estado deixe de depender do orçamento do Estado e seja autônomo. Por isso, aprovou o decreto que cria o Fundo de Pensões dos Funcionários do Estado ao abrigo da Lei nº 4/2007, de 7 de fevereiro, lei que estabelece os sistemas de segurança social obrigatória. Os objetivos gerais deste instrumento incluem a necessidade de garantir a cobertura financeira do plano de pensões dos funcionários do Estado através de uma gestão financeira e patrimonial autónoma relativamente ao orçamento do Estado, bem como assegurar a operacionalização e sustentabilidade do sistema. O Executivo mostrou ainda preocupação com os casos de desnutrição crônica, que afetam grandemente as crianças das províncias do centro e norte do país. As principais constatações apontam para a prevalência
de 43%, portanto, metade das crianças afetadas. Este dado refere-se a 2013, portanto, de acordo com o estudo da CETSAM. E a outra constatação é de que as províncias mais a centro e norte do país são as mais afetadas, entre 44% e 52% em termos de índice, e a aposta do governo é reduzir até ao final do quinquênio até 35%. Portanto, baixar este indicador de 43% para 35%. O Conselho de Ministros analisou ainda o relatório da participação do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde na Conferência da Aliança Global de Vacinas, evento que decorreu de 10 a 11 deste mês em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A Universidade Eduardo Mondlane cancelou as provas de candidatura a professor catedrático de Medicina Interna, marcadas para o dia 11, onde concorria o professor Albertino Damasceno, por alegadamente se sentir enganada por um dos membros de júri vindo de Portugal. O adiamento das provas de candidatura a professor catedrático de Medicina Interna já está a causar indignação em alguns quadrantes relevantes da sociedade. O professor catedrático Álvaro Carmo Vaz, por exemplo, uma das personalidades que tornou público o caso, considera que a Universidade Eduardo Mondlane tende a honrar o seu nome e explica como tudo aconteceu. Tudo começou em novembro de 2017, quando o professor Albertino Damasceno, médico cardiologista com mais de 30 anos de experiência, submeteu à Universidade Eduardo Mondlane um processo para concorrer como professor catedrático em Medicina Interna nesta instituição. O edital foi divulgado em julho deste ano, tendo a universidade solicitado ao professor que submetesse os documentos num prazo de 30 dias para tal concurso, e assim aconteceu. De seguida, a UEM solicitou ao professor nomes de 3 professores catedráticos de outras universidades estrangeiras, de modo a escolher um para integrar o júri nas provas. Assim foi. O professor Damasceno enviou nomes de professores de universidades portuguesas. Segundo o professor catedrático Álvaro Carmo Vaz, nos nomes enviados havia uma falha. Um dos indicados, o professor Jorge Polónia, um especialista com inúmeros prémios científicos, particularmente pelo seu trabalho na área de hipertensão, é professor associado com agregação na Universidade do Porto, sendo professor catedrático convidado da Universidade de Aveiro, também uma das melhores universidades portuguesas, escreve Carmo Vaz. E é aí onde começa a confusão. Depois do acerto das datas, as provas ficaram marcadas para o dia 11 de dezembro. A Universidade Eduardo Mondlane enviou um convite formal ao professor Polónia, chamando o professor catedrático da Universidade do Porto e solicitando que enviasse o seu currículo vitae. Não foi feito pela universidade nenhuma confirmação junto à Universidade do Porto, escreve o professor Álvaro Carmo Vaz e acrescenta. O professor Polónia, talvez por achar que a falha de o colocarem como catedrático no Porto, quando ele o é em Aveiro, como não muito relevante, aceitou o convite e mandou o CV onde toda a sua atividade, títulos, categorias está detalhadamente descrito. Tudo parecia estar, portanto, em condições, quando na véspera das provas, o diretor científico da UEM contactou o professor Polónia, hospedado pela UEM no Hotel Cardoso, para lhe dizer que as provas já não se iam realizar, insinuando que ele tinha enganado a universidade. Quando o professor Polónia lhe referiu ser catedrático em Aveiro e que tudo estava claro no CV enviado um mês e meio antes, o dito diretor calou-se, mas não mudou de posição. Por volta das 21 horas do mesmo dia, o professor Damasceno foi convocado para uma reunião com o reitor da UEM, com outros elementos da direção da universidade e outros membros do júri presentes, na ausência do professor Polónia. Apesar dos esclarecimentos prestados pelo professor Damasceno, a posição da universidade não se alterou. Esta segunda-feira, depois da indignação do professor catedrático Álvaro Carmo Vaz circular nas redes sociais,
A OIM reagiu ao caso, afirmando o seguinte: para além das verificações de praxe, uma vez constatadas parte das alegações do júri e que informavam o processo, impôs-se o adiamento das provas públicas, como forma de salvaguardar o prestígio e o bom nome do candidato, da UEM e do ensino superior e do país. Assim, a direção científica da UEM orientou para que uma nova data seja marcada para as provas públicas, segundo mandam as normas. A STV contactou o professor Albertino Damasceno, candidato às provas, mas este optou por não se pronunciar sobre o assunto, preferindo deixar a discussão para a estrutura interna da universidade. Imagens de Hermenegildo Zeban, Clemêncio Fijamo, Antônio Tiwa, STV. Enquanto isso, apenas 2 de um total de 19 cursos do ensino superior foram avaliados no primeiro semestre neste caso deste ano, e foram considerados excelentes. Trata-se dos cursos de Engenharia Zootécnica e Medicina Veterinária, que receberam uma acreditação com validade de 5 anos. Um total de 72 cursos de várias instituições do ensino superior foram submetidos à avaliação do Conselho Nacional de Avaliação e Qualidade. Até o momento, estão disponíveis resultados dos cursos submetidos no primeiro semestre, sendo que a avaliação varia do excelente, bom e satisfatório. Engenharia Zootécnica, oferecido pelo Instituto Superior Politécnico de Manica, e Medicina Veterinária, oferecido pela Universidade Eduardo Mondlane. Estes são os 2 cursos que alcançaram o nível A de acreditação. A validade desta acreditação é de 5 anos, porque não existe nenhuma acreditação que é para sempre. Os níveis de qualidade são medidos a partir de 9 indicadores, com destaque para a missão do curso, a gestão, o número de estudantes, formação dos docentes e infraestruturas. E quanto mais baixo o nível, mais curto o prazo para fazer melhorias. O nível C, a acreditação é válida por 2 anos. Nós damos um prazo de 2 anos para melhorar os elementos que tiverem sido identificados. Os resultados dos 53 cursos submetidos no segundo semestre estarão disponíveis no início do próximo ano, onde também serão avaliados cursos de mestrado. Para a avaliação dos cursos de mestrado, pretendemos envolver especialistas internacionais. Estamos neste momento em processo de contacto com instituições congêneres, identificação de avaliadores internacionais, formalização dos convites dos avaliadores internacionais, para que em fevereiro possamos fazer as visitas. A divulgação de resultados da avaliação dos cursos foi feita esta sexta-feira, último dia da 4ª Conferência do Conselho Nacional de Avaliação e Qualidade, que juntou o governo, responsáveis das instituições de ensino superior, parceiros de cooperação, sociedade civil e demais interessados. Por outro lado, um total de 575 candidatos graduados em 2017 amontinaram-se de frente da Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano para reivindicar a sua integração. Vamos pegar as estradas para Machamba. Os 575 candidatos são graduados dos Institutos de Formação de Professores no ano de 2017 na província da Zambésia e reclamam afetação. Outros sim, estes dizem que o modelo de afetação por concurso público não está a obedecer estudantes com melhores notas. Eu, por exemplo, concorri num distrito onde se calhar existiram pessoas com notas mais elevadas que eu. Eu, que tive nota baixa, estou em casa sentada, não estou a trabalhar. Mas noutros distritos, absorveram pessoas com notas inferiores que a minha. Isso me preocupou. Os colegas que graduaram este ano têm acesso à afetação. E nós do ano passado não temos afetação. Isso é que nos deixa preocupados. Por que os desse ano têm acesso à afetação e nós não temos? Que nós estamos há um ano em casa, então que nos deem uma segurança, em que posição, se a gente pode pegar a enxada, continuamos na nossa machamba. O diretor provincial adjunto da Educação e Desenvolvimento Humano diz que há mal entendido no seio destes graduados e que todos terão afetação. Bom, estes já concorreram no ano passado. O que nós vamos fazer é pegar,
a relação dos que sobraram e fazer uma nova proposta de afetação. Portanto, eles não podem exigir que tenham as mesmas condições e considerações dos estudantes do presente ano. A situação deles é um tanto quanto diferente, tratando-se de estudantes que estavam em situação do ano passado, porque aqui os candidatos nem todos são dos mesmos IFPs, alguns poderão vir de outros pontos do país. Então, eles devem manter a serenidade, né? São bastante jovens, nós com maior ponderação vamos tentar resolver. Estes 575 candidatos solicitam ao setor da educação e desenvolvimento humano a pautar por igualdade no processo de recrutamento. Desconhecidos invadiram e apoderaram-se de 1,5 milhão de meticais num estaleiro no distrito de Nicoadala. A situação está a provocar medo aos trabalhadores e ao patronato. Para além de saquear valores, laptops e telefones, os malfeitores pegaram na proprietária, amarraram a boca, olhos, as mãos e os pés. De seguida, tiraram a roupa e bateram com ferro com o intuito dela entregar valores. E porque não tinha, os malfeitores seguiram para o quarto da filha, de onde saquearam mais de 1,5 milhão de meticais, 8 laptops e 4 telefones da marca iPhone. Aqui picha, aqui telefone picha, aqui tudo deixa lá. Eu não deveria. Aqui, como aqui fala, tirar a mão, eu falo, não tem mão pouco, tirar aqui, pode deixar, ok? Fala, tirar, me tira eu. Me tira muito, me tira aqui, fala lá, eu aqui, mulher, tirar lá. Que eu deixar lá, mas eu aqui, tirar eu lá, para deixar lá baixo. Aqui me tira eu muito, eu chorar muito. Os guardas do estaleiro contaram que foram torturados pelos malfeitores em número de 7. Quando me amaram, quando diz põe pano na boca, me fecha a boca, leva outro pano, me amarra na cara. E quando diz, vamos deitar esse senhor para baixo, outro diz, não, esse vai conosco aí. Quando eles tentam me arrastar até essa zona aqui. Não faz barulho. Se você aqui gritar, já está morto, porque nós já temos toda a informação dessa empresa mais que você. É melhor você, que se quer viver, ficar quieto, embaixo. Meteram um corte e caí, levaram minha camisa, rascaram, me amarraram, me puseram na boca. No ato de assalto, os malfeitores subiram pelo estendal, chegaram na sala, retiraram componentes das câmeras de vigilância como forma de apagar a gravação das imagens. Fizeram diversos estragos no interior da casa. E o comando distrital de Nicoadala já reagiu ao assalto verificado no estaleiro dos chineses. A polícia, quando tomou a ocorrência, com preocupação deslocamos para o local, em coordenação com o Cernic, e estamos no terreno para se esclarecer o caso. Em coordenação com a Cernic, investigações estão em curso e temos neste momento 2 indivíduos detidos que achamos por bem não apresentar eles neste momento, sob pena de distorcermos as nossas provas. O Serviço Nacional de Investigação Criminal afirma terem terminado as investigações sobre a morte do ex-ministro angolano do Ensino Superior. O Cernic não é claro sobre as causas da morte de Adão Nascimento, mas diz que não há indícios de ter havido algum crime. Foi no quarto 512 deste hotel, localizado na marginal da capital moçambicana, onde na madrugada do dia 13 de dezembro corrente, o ex-ministro angolano do Ensino Superior perdeu a vida. De lá a esta parte, tanto as autoridades angolanas como as moçambicanas, concretamente o Cernic, começaram a trabalhar no sentido de encontrar as reais causas da morte de Adão do Nascimento. Entretanto, a STV sabe que já existe um relatório da perícia, ou melhor, um relatório da autópsia efetuada, e o Cernic limita-se apenas a dizer que Adão do Nascimento morreu por causa natural. Podemos assegurar que foram concluídas todas as investigações e que a causa da morte é natural. E já partilhamos essa informação com as autoridades angolanas.
Portanto, não há crime. Sim. Mas o senhor encontrava-se doente, é isso? Sabe, senhor jornalista, há questões que são familiares mesmo, são de forma familiar. Ele não gozava de boa saúde. Não gozava de boa saúde, mas são questões que não podemos aprofundar. A STV procurou o teor do relatório da autópsia efetuada em Adão do Nascimento, mas a medicina legal remeteu-nos à direção do Hospital Central de Maputo. A imagem é de Gaspar Chirinda, Gersil Chirinza, STV. E com esta informação nós vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos com mais notícias. Até já. De volta às notícias no Jornal da Noite. O Presidente da República vai amanhã ao Parlamento prestar um informe sobre o Estado Geral da Nação. Situação económico-social, paz, dívidas ocultas e ataques em Cabo Delgado são os principais temas que algumas individualidades esperam ouvir de Filipe News. E porque somos um povo resiliente, podemos com todo orgulho e sem receios afirmar que o Estado da Nação é desafiante, mas encorajador. Esta foi a frase forte de Filipe News na avaliação sobre o Estado da Nação em 2017. Esta quarta-feira, o Presidente da República vai, pela quarta vez, desde que iniciou seu mandato, à Assembleia da República para prestar informação sobre os principais acontecimentos que marcaram o ano e dar o seu ponto de vista sobre a situação geral da nação. Um informe que acontece num ano marcado por avanços nas negociações rumo à paz efetiva, prevalência de dificuldades econômicas em resultado do corte do apoio dos doadores ao orçamento do Estado, além da continuação de ataques na província de Cabo Delgado e conflitos eleitorais. Estes são parte dos assuntos que algumas individualidades esperam ver refletidos no informe de Filipe News aos moçambicanos. Pensamos de que seria uma grande, um grande presente para este ano se tivéssemos boas notícias sobre o processo de paz. Em segundo lugar, estamos à espera da situação socioeconômica do país. Sabemos que nós estamos a atravessar um período difícil de crise econômica, resultado de vários fatores, entre outros o endividamento. Seria de bom tom de alguma tranquilidade, atendendo às lamentáveis situações que surgiram nas autárquicas. Acabamos de ter a informação, foi um vandalismo em certos casos. Mas temos a emergência de um outro conflito que não sabemos se vai durar muito ou não, mas que é o que está a passar à norte. Então, vamos entrar num ano em que não há razão para dizer que não há dinheiro, porque o orçamento mostra que há dinheiro, há recursos, as despesas vão aumentar. Esperamos que Sua Excelência Presidente da República dê um informe de acordo com o estado real do país. Número 2, esperamos que ele possa informar mais sobre o processo da paz. Em terceiro lugar, nós esperamos que no informe dele, que tem vários aspectos, ou que enquadra todos os aspectos da vida nacional, possa também dar uma palavra de encorajamento aos cidadãos em relação às questões do custo de vida. A prestação do informe sobre o Estado Geral da Nação inicia às 10 horas no Parlamento. O movimento de hóspedes nos hotéis moçambicanos cresceu no terceiro trimestre deste ano em relação ao período do ano passado. O incremento foi na ordem de 16,9%, indica o Instituto Nacional de Estatística. Dados recolhidos com base na amostra do inquérito mensal aos estabelecimentos hoteleiros em Moçambique revelam um incremento do fluxo do hóspede de 16,9% no terceiro trimestre de 2018, contra 15% de movimento registrado em igual período do ano passado. Como reflexo do aumento de hóspedes,
As dormidas conheceram igualmente o incremento generalizado, apontando para 20,8% face ao trimestre anterior e 33,6% em relação ao período homólogo 2017. Em paralelo, o volume de negócio deste setor fechou em alta no terceiro trimestre relativamente ao trimestre anterior e homólogo. A cidade da Beira conta com equipamentos de ponta para a limpeza do sistema de saneamento, que vai contribuir na melhoria da saúde pública dos municípios. A autarquia da Beira convocou a imprensa para apresentar estes dois meios adquiridos recentemente pela entidade na Europa na base de coletas municipais, avaliados em cerca de 22 milhões de meticais. O caminhão e o trator terão a função de limpar o sistema de saneamento, permitindo assim o rápido escoamento dos excretos para as zonas de estação de tratamento das águas residuais. Pelo menos vai livrar a nossa cidade de problemas de saúde pública. Como pode imaginar, se passares pela estrada e vês nas caixas manchas de águas negras, significa que há um problema. E se prevalecer esse problema, aparecer a chuva, com a vulnerabilidade que a cidade da Beira tem, misturando essas águas com a chuva, é natural estaremos a criar um campo favorável à oclusão de cólera e outras doenças hídricas. Portanto, estaremos aqui a cuidar da saúde pública, estaremos também a cuidar da manutenção e o funcionamento do sistema de saneamento. Davis Simango aproveitou a exortar os municípios para não deitarem objetos estranhos no sistema de saneamento. Recomendamos aos nossos municípios que não deitem coisas estranhas à rede. Se eu deito um pano e tenho aquela mangueira de pressão que tem que deitar água, vai enrolar o pano. Se ela enrola o pano, veda. Se veda, atua no motor do sistema, porque o sistema está a fazer uma pressão, mas por outro lado não há reação por parte da mangueira. Portanto, isso pode destruir o próprio equipamento. Com estes dois meios, o Conselho Autárquico da Beira passa a ter 6 meios circulantes e dotados de equipamentos para a limpeza do sistema de saneamento. Olhamos agora as notícias internacionais, onde 62 militares do grupo extremista morreram este fim de semana num ataque realizado pelas forças militares dos Estados Unidos na Somália. O grupo terrorista Al-Shabaab registrou no último fim de semana graves baixas no território somali. As forças militares dos Estados Unidos que operam na Somália levaram a cabo um ataque de precisão que culminou na morte de 62 militantes do Al-Shabaab. O comando norte-americano em África garante que não houve morte de civis. Desde o início do ano, os Estados Unidos já executaram mais de 20 ataques aéreos na região, chegando a recorrer a drones, tendo resultado em cerca de 200 mortos. Os ataques visam impedir que o Al-Shabaab se apodere de portos seguros onde possa desenvolver estruturas e atacar civis na Somália. A primeira-ministra britânica volta a enfrentar uma moção de censura. Desta vez, a medida foi determinada pelo principal partido da oposição. Mais uma moção de censura contra a primeira-ministra britânica, Theresa May. Ainda não se sabe para quando o Parlamento do Reino Unido poderá votar a favor ou contra a líder do Partido dos Conservadores. Desta vez, não é o partido da Theresa May que moveu a moção de censura, mas o líder do Partido dos Trabalhadores, quem critica a primeira-ministra por ter adiado a votação do plano da saída do Reino Unido da União Europeia de dia 12 de dezembro para 14 de janeiro. Theresa May terá adiado a votação final sobre o Brexit ao notar que este projeto seria chumbado pelo Parlamento devido à falta de consenso sobre a fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte. A primeira-ministra britânica tenta evitar o estabelecimento de uma fronteira dura entre as duas Irlandas. Os debates parlamentares voltam a iniciar a partir do dia 7 de janeiro de 2019. Está o Brexit ainda em debate. Saímos para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 42 graus e uma mínima de 23. Para Xai-Xai, espera-se uma temperatura máxima de 39 graus e uma mínima de 24. Para Inhambane, uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 25. Já para a zona centro do país,
Para a cidade da Beira, prevê-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 25. Para Chimoio, prevê-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 21. Para Tete, espera-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 22. E Quilimane poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 25. Seguimos para a zona norte do país, onde na cidade de Nampula espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 25. Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 16. Aguarde por si, até já. Seguimos com o desporto. O Desportivo de Maputo está no Moçambola 2019. Segundo a deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Moçambicana de Futebol, a Associação Desportiva de Macuacua utilizou indevidamente o jogador Samuel Ciao e, como penalização, perde 27 pontos na classificação final referentes aos 9 jogos que o jogador foi utilizado, o que faz com que o Desportivo seja o campeão da Divisão de Honra Zona Sul. A Associação Desportiva de Macuacua, ao utilizar o jogador Samuel Ciao com a identidade falsa, conforme as fichas dos jogos em poder da FMF, cometeu reiteradamente infração prevista e punida no número 1, artigo 62 do Regulamento de Disciplina da Federação Moçambicana de Futebol. Nesta conformidade, o Conselho de Disciplina da FMF delibera punir a Associação Desportiva de Macuacua com a pena prevista no número 1 e 2 da linha B, também do artigo 62, com pena de 9 derrotas equivalentes a 27 pontos e uma multa de 150 mil meticais. Deste modo, temos a seguinte classificação final do Campeonato Nacional de Divisão do Honra Zona Sul. O Desportivo, em primeiro lugar, com 47 pontos. O Estrela Vermelha de Maputo, em segundo lugar, com 35 pontos, desculpa. Em terceiro lugar, o Ferroviário de Gaza, com 33 pontos. Tratando-se de matéria de falsificação de documentos previstos e punidos no ordenamento jurídico moçambicano, serão extraídas cópias do processo e enviados à Procuradoria-Geral da República para efeitos processuais subsequentes. Achamos que a verdade desportiva, em termos de inscrição, em termos daquilo que são os regulamentos da Federação, foi cumprida. Então, para nós é um dever de satisfação, justiça foi feita e vamos continuar a trabalhar para frente. O técnico português José Mourinho rescindiu o contrato que o ligava ao Manchester United da Inglaterra esta terça-feira. A derrota com o Liverpool por 1-3 foi a gota de água que deixa Mourinho fora do Manchester United. Comunicado publicado na manhã desta terça-feira no portal oficial, os Red Devils anunciaram que o técnico português deixou o clube com efeitos imediatos. O clube gostaria de agradecer ao José pelo seu trabalho durante o período em que esteve no Manchester United e deseja-lhe sucesso no futuro. Pode-se ler na nota. Ainda de acordo com a nota do clube, um novo treinador interino será nomeado até o final da presente temporada, enquanto o clube leva a cabo um minucioso processo de recrutamento para um novo treinador a tempo inteiro. Mourinho deixa assim o Manchester United cerca de 2 anos e meio após ter chegado a Old Trafford para suceder a Louis van Gaal. Desde então, comandou a equipa num total de 144 jogos, nos quais contabilizou 84 vitórias, 32 empates e 28 derrotas. Pelo meio, conquistou 3 troféus, uma Liga Europa, uma taça da Liga e uma supertaça inglesa. No entanto, acabou por ficar aquém das expectativas na Premier League. No primeiro ano, foi 6º classificado a 24 pontos do campeão, o Chelsea. No segundo, foi vice-campeão,
mas ficou a 19 pontos do rival Manchester City. Agora deixa o Manchester United no 6º lugar com 26 pontos, a 19 da liderança, que por enquanto pertence ao Liverpool, que soma 45 pontos. Lionel Messi recebeu hoje a Bota de Ouro. O troféu distingue o maior marcador de golos dos campeonatos europeus. Passada, o craque argentino ao serviço do Barcelona marcou 34 golos, o equivalente a 68 pontos. Feitas as contas, são ao todo 5 distinções deste género para Lionel Messi. No entanto, na hora de a receber, o avançado relembrou as suas raízes, tendo dito que não esperava tudo isto quando começou. O seu sonho era ser profissional e poder triunfar no futebol. Messi disse ainda que está na melhor equipa do mundo, tem ao lado os melhores do mundo nas suas posições e isso faz com que tudo seja mais fácil. Messi aproveitou ainda para fazer uma curta antevisão ao Olympique Lyon, adversário do Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões, afirmando que pelo nome não era um dos mais fortes, mas vai ser complicado. Lionel Messi diz que encara o Olympique Lyon da mesma forma que encararia o City, uma equipa que será difícil de ultrapassar. Na página cultural, e quando chega dezembro, este é o título do novo videoclipe de Neima. Com a nova produção musical, a cantora, com 19 anos de carreira, pretende contribuir para agradar as famílias moçambicanas no período festivo que se aproxima. Quando chega dezembro, na zona começa a aquecer. Os vizinhos que vivem na zona começam a descer. Em dezembro não há quem ginga com bebida dele. O final de ano chegou e Neima não quis que o verão passasse em branco. Assim, a cantora recuperou um tema do seu repertório musical para criar uma atmosfera alegre, típica de um mês animado. Investindo em drones e em equipamentos de filmagem modernos, Neima juntou-se ao rapper Manu Tsotsi para descrever em música o entusiasmo de que os moçambicanos se apropriam quando a energia contagiante do Natal e do Ano Novo está no ar. Sempre prezo por trazer coisas que identifiquem a nossa cultura, letras que qualquer moçambicano possa se identificar. Não falo das letras românticas, mas falo das letras que muitas vezes eu faço ou críticas sociais ou então abordo temas sociais. E no caso não foi diferente, sim. Dezembro normalmente a gente sabe, quando chega dezembro, por isso é que eu escolhi o título da música. Chega dezembro, é só festa, quis, na verdade, fazer um vídeo em que qualquer moçambicano pudesse se identificar, mas, sobretudo, trazer a realidade moçambicana. De janeiro a novembro, não tenho dinheiro. Quando chega dezembro, vale mina pagar. O novo videoclipe de Neima foi dirigido por Dualac Mendes e inclui a participação do filho da cantora, o menino Chad, e do autor Horácio Guiamba. Tudo para garantir que a obra consiga veicular um espírito de partilha de emoções. Este espírito natalício de festas e principalmente de partilha que eu quero passar para todos, né? E contei com a participação de muita gente, né, desconhecida e que foram se oferecendo para fazer parte do videoclipe. Explicamos o que queríamos, porque na verdade eu queria este contacto direto com os meus fãs. E
quis explorar a parte mais, a outra parte que dificilmente exploro, para mostrar a realidade de Moçambique, dos moçambicanos, como vivem, como se relacionam. Então tentei buscar sítios que me identificassem. E quando chega dezembro, é um vídeo com imagens captadas na Praça da Independência, na Praia da Costa do Sol e no Mercado do Povo, na cidade de Maputo. Tem cerca de 4 minutos e foi produzido por Mito. Mas mardada, pá. É o fim do Jornal da Noite, grata pela sua atenção. Boa noite.